Bolha da IA, se o texto foi feito com IA ou não, se o vídeo tem inteligência artificial ou não, consultoria usando inteligência artificial. IA não é tão inteligente assim. Essas são algumas discussões que a gente vê muito por aí, até nas redes sociais, mas elas ficam só na superfície. E esse aqui é o Think Ahead, a gente vai aprofundar esse assunto. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo, Paulo Castelo, nosso especialista aqui, né? Por enquanto, né? Você se diz um especialista? Não. Bobagem, sabia? Você é muito especialista. Mas eu não. Eu acho que é uma coisa tão nova que. Não dá para ser especialista. Eu acho que é um risco assumir uma posição de especialista, sendo que toda semana está nascendo 2, 3 coisas novas no campo de IA em diferentes áreas. Você não consegue absorver tudo ao mesmo tempo. E eu acho que a própria questão do especialista, ele tem um pouco do muito tempo trabalhando e estudando e tendo experiências diferentes a ponto de você se tornar um especialista, né? E a IA tem pouquíssimo tempo, e a gente mexendo com a IA tem pouquíssimo tempo, tem 2022, finalzinho de 2022 para cá. Eu não acho que é o suficiente. Eu não contrataria uma pessoa especialista com 3 anos de uso em alguma coisa, falaria que ela é uma especialista. Então, acho que a gente está num caminho de especialização. Muito bom. Aqui a gente discute não só a inteligência artificial, mas como ela vai transformar gestão, produtividade, os negócios, o que as empresas precisam fazer para adotar a inteligência artificial. Foi o que a Think fez no nosso primeiro episódio. A gente contou todo esse case, como foi o processo e tudo mais. E hoje a gente vai aprofundar alguns assuntos aqui para te dar informação de como colocar isso no seu negócio. Para começar, eu já vou na história da bolha, tá? A gente tem falado da bolha da inteligência artificial desde o começo de 2025, né? É muito mais uma questão de mercado financeiro, né? Das ações das empresas e tudo mais. E até entendo que, nesse ponto, talvez exista, de fato, uma bolha ali, né? E muita gente compara com a década de 90, quando a gente teve a bolha da internet, né? Muitas empresas.com faliram e tudo mais. O que você acha sobre isso, Paulo? E até quero entender nesse sentido, assim, é uma questão ali de mercado financeiro, de especulação financeira, que não tem nada a ver com o potencial da inteligência artificial? Você acha que pode existir uma bolha Acho que sim, da bolsa, mas que não tem a ver com o potencial da tecnologia, né? Eu acho que sim. Acho que como qualquer outra tecnologia, você tem o pessoal fica com FOMO, né? E antes, na época da inteligência artificial, não tinha a palavra FOMO, né? Mas hoje o pessoal fica... onde que eu coloco o meu dinheiro? E aí só se fala de IA, né? Não são todas as oportunidades que você vai conseguir entrar. E aí começa a aparecer ideias, às vezes até as mais absurdas e tal, e você não entende direito do assunto, mas quer alocar o teu dinheiro em alguma coisa associada ali à IA. E aí você acaba entrando em algumas furadas que vão acabar se tornando bolhas ao longo do tempo, que não vai dar o resultado. Mas isso eu acho que acontece com qualquer tipo de Nova tecnologia? nova tecnologia. Eu acho que você tem ali uma adequação, né? Então, o pessoal começa a investir de qualquer maneira, né? Tem os investimentos bem estruturados e que fazem sentido e que vão fazer sentido a longo prazo. Tem o pessoal que vai entrar afobado porque tem que entrar, precisa alocar alguma coisa ali, né? E vai acabar trazendo algumas consequências. Mas eu acho que não vai ser algo que vai ser catastrófico, assim, porque a aplicabilidade da IA no dia a dia, ela está ficando cada vez mais potente e cada vez mais aplicada na prática por empresas super especializadas naquilo dali, mas que estão conseguindo pegar resultados muito fortes, né? Então, você vai pegar lá na área de medicina, em diversos segmentos, você vai ver ali aplicações bem específicas, bem fortes, que já estão dando resultado, né? E que vão aumentar pra caramba o valor da empresa e às vezes vão até abrir novos mercados, né?
que ninguém está enxergando agora. Nesse sentido, você acha que a inteligência artificial é diferente do que foi com a internet? Que a gente já tem um potencial... Hoje, a gente já tem aplicações muito mais práticas do que foi na época da bolha da internet, por exemplo? Acho que sim, acho que e a velocidade, Maior. né? A velocidade é absurda, assim, a internet, a adoção da internet de uma forma global, sei lá, para você chegar a talvez 1 bilhão de usuários de internet, deve ter levado décadas. O ChatGPT levou semanas ou meses para chegar a 900 milhões de usuários, né? Então, assim, a proliferação, e aí com isso daí a adoção mais rápida por todo mundo da tecnologia e a quantidade de players e investimento que está sendo feito, o investimento já denotaria que isso daí não vai ser uma bolha. Pelo tanto de investimento que está se colocando, já se adotaria calma aí, esse negócio é real. Não vai ser um negócio que vai quebrar e acabou. Vai ter suas quebras, mas vai se consolidar. O único ponto de atenção que... tem alguns pontos de atenção que são interessantes, tipo... NVIDIA está investindo na OpenAI, a OpenAI está falando que vai comprar chips da NVIDIA, a NVIDIA está investindo na Anthropic, a Anthropic está falando... Então está um negócio ali, um circuito que pode dar pau ali naquele circuito, né? É tipo na época daquelas empresas do Eike Batista, que uma fazia produto para outra, que vendia para outra, que aí quando uma quebra, esse negócio, o circuito dá pau, né? Então tem acontecido um pouco isso daí, mas assim, olhando para o cenário atual, assim, é uma tecnologia fantástica, assim, é um outro nível de tecnologia que vai nos permitir virar uma sociedade também num nível superior, né? Tem muita discussão também da questão das alucinações, né? Teve um levantamento baseado num estudo da Columbia University que mostra até quanto cada modelo alucina. Então, quanto o GPT alucina, quanto o Gemini alucina, quanto o Claude alucina. Vocês, na Think, fizeram uma revolução com inteligência artificial, colocando a inteligência artificial como infraestrutura mesmo do negócio. Essa questão dos erros, das alucinações, em algum momento foi uma questão ou vocês tiveram algum alerta em relação a isso? E como que você vê essa discussão da gente ficar apontando que o IA erra, a IA alucina e tudo mais? É mais uma questão de eu aqui que estou operando, não estou entendendo esse modelo e não estou sabendo usar? O erro não é da tecnologia, o erro é meu? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque, assim, desde o começo a IA tinha essa característica. Ela é desenhada para cuspir uma resposta. Ela não é desenhada para falar, não sei, né? Então, o ter que cuspir uma resposta é o que faz, às vezes, ela dar uma resposta em cima de algo que ela não estava bem treinada e ela acaba falando alguma coisa ali. O interessante é que, às vezes, é bem escrito, mas às vezes se você conhece o assunto por trás, você fala, cara, não tem nada a ver isso aqui que ela está falando. Mas a gente, desde o começo, a gente sabia que tinha essa questão da alucinação e tem dois aspectos. Uma coisa e aí a maioria das pesquisas olham muito para a interface que você conversa, né? Por exemplo, o ChatGPT, o Claude, o Grok, etc., que é onde você está conversando ali. Ali você captura mais a alucinação. Mas quando você usa a IA dentro dos teus processos, você usa isso via API. O que significa que o controle sobre a resposta é maior, porque você consegue mexer no modelo. Na própria configuração das APIs, você mexe, por exemplo, na temperatura do modelo. A temperatura natural do modelo que a gente usa, por exemplo, no ChatGPT, é 0,7 e a temperatura é de 0 a 1.
Zero significa que ela tem zero de criatividade. Ela tem que falar somente o que ela tem de informação que você enviou para ela. Ela não pode usar nem o conhecimento dela. E ela é super criativa. Então, ela pode inventar coisas. Então, quando você está montando o teu processo, você tem formas de você mexer na temperatura e deixar ele com menos alucinação. Né? E não só isso, você também, no próprio fluxo do processo que você está criando, você pode criar outros agentes que vão avaliar a resposta antes dessa resposta ir para o usuário final. Obviamente que isso daí vai levar um pouquinho mais de tempo para você dar a resposta, vai ser um pouquinho mais caro, porque vai ter mais agentes envolvidos, com mais tokens sendo consumidos. Mas, no final das contas, você consegue ter um controle muito maior da resposta que o modelo vai dar do que simplesmente nesses chats que são mais genéricos, né? Exato. Então, por exemplo, vocês têm ali o atendimento ao cliente de vocês praticamente feito com inteligência artificial, menos dentro. de 5%. Exato. É por dentro. Então, o agente ali, ele tem a informação da Finq, né? Ele tem a informação ele não vai dele, pegar a informação... ele tem o pré-treino dele, Tá. mas muito do que ele vai responder é em cima somente do que é o nosso ambiente, os nossos documentos, a nossa base de dados. E, óbvio, ao longo do tempo, a gente foi criando outros agentes supervisores, a gente foi criando técnicas para que meio que você consiga validar o que um agente fez antes de você dar a resposta final para o cliente. Mas a gente passou por toda essa jornada, né? A gente teve um momento que um agente nosso descadastrou todo o cliente. Porque ele não entendeu direito, o cliente pediu para cadastrar um funcionário na nossa ferramenta. Ele interpretou aquilo dali de uma forma errada e descadastrou todo mundo. Aí, no dia seguinte, o cliente não conseguia enxergar nada na plataforma. A gente teve que identificar rápido, aí a gente vai ajustando o modelo, e aí, putz, você fazendo isso daí, você sofre também, né? Mas são coisas que você não tem como... É tipo, você vai aprender a andar de bicicleta, você não vai cair? Assim, você tem que estar ciente que você vai levar os tombos, você vai sair com alguns machucados, fazem parte do processo de aprendizagem, entendeu? O pior é a inação, é o não ir por causa da alucinação. Então, não, entenda que existe. É igual a gente fala assim, eu não vou implementar uma nova metodologia na empresa, ou eu não vou implementar um novo sistema porque eu vou ter resistência da mudança. Putz, não. Assim, entenda que você vai ter resistência da mudança. Entenda quais são os medos que as pessoas têm quando chega algo novo dentro da operação. É uma coisa natural do ser humano, antropológico. Entenda que isso daí vai acontecer, antecipa e monta todas as estratégias para reduzir o efeito que vai ocorrer na transição. Mas não deixe de fazer porque vai ter resistência, senão você não evolui. E aí o risco da gente ficar sempre nessa discussão de erra, não é inteligente, isso, aquilo, é que a gente fica sempre na superfície e não vai entender profundamente o que está acontecendo, né? E aí não vai aprendendo, não vai evoluindo, desenvolvendo as técnicas que o pessoal está fazendo hoje em dia para poder ir mitigando os problemas, entendeu? Você vai ficando sempre ali em estado inativo, enquanto o mundo está evoluindo numa velocidade danada, né? Um pouco para a gente, de repente, usar um paralelo, pensando até mesmo na internet, que a gente sempre tem esse paralelo, né, dessas duas tecnologias, que a internet foi extremamente revolucionária, né? Então, se você não fez seu site, não está vendendo pelo e-commerce, não está nas redes sociais, não tá você aprendendo, hoje não existe. E aí, se você não fazia isso até a pandemia, por exemplo, você teve que correr atrás para pôr seu site ali para poder vender, né? Exato. E aí você tá com pouco tempo aprendendo, enquanto já tem gente que já domina isso daí
e está vendendo muito mais do que você, e a marca está ficando cada vez maior, e cada vez vai ficando a distância maior para você conseguir alcançar, né? Então, a gente está num momento de revolução. Então, assim, não tem muito o que olhar, esperar. Ah, não, a bomba vai estourar, eu não vou fazer nada porque vai estourar. Cara, vai estourar e o mundo vai continuar usando a tecnologia de forma a todo vapor. Então, assim, começa a mexer agora para poder ir aprendendo, né? E eu acho que o negócio da alucinação é uma coisa engraçada, porque, assim, a alucinação é um erro de resposta, né? É uma resposta imprecisa. Cara, quantas pessoas na empresa tomam ações e dão respostas imprecisas no dia a dia? Provavelmente é muito mais do que a IA. Então, assim, se você fizer um exercício de ver um funcionário seu atendendo uma ligação, fazendo uma reunião, você com certeza você vai fazer anotações e falar, putz, aqui ela foi imprecisa nisso. Ela poderia dar uma resposta melhor nisso. É a mesma coisa com a IA. Mas a gente não tem esse olhar, né? Hoje a gente tá no 0 1. Ah, não, a IA, ela errou, pronto, acabou. Acabou o mundo, não usa, né? O importante é saber que isso acontece, saber que essa possibilidade existe e entender como contornar isso, né? Ou como você vai ficar de olho para deu errado, como no caso que você contou aqui. Foi lá e descadastrou todo o cliente. Vai ter alguém ali que tá ligado, acompanhando e vai consertar o que ela fez, né? É você ter capacidade de resposta rápida, né? Então, no nosso caso, a gente conseguiu reverter muito rápido aquele descadastramento. A gente tinha log, né, de tudo que foi feito, então a gente conseguiu acompanhar para ver em que momento que ela errou, por que ela interpretou errado aquela solicitação, e aí a partir dali a gente ajustou o fluxo para que ela não errasse aquele tipo de erro de novo, né? Que é uma melhoria contínua, como se você estivesse dando um feedback para um funcionário novo que não entendeu direito e foi lá e descadastrou tudo. É a mesma coisa. A única coisa que você tem um pouco mais de garantia de que aquilo que você retreinou não vai acontecer de novo. Quando com um funcionário, às vezes você precisa dar feedback várias vezes até ele conseguir compreender melhor o caminho, entendeu? Interessante, porque eu talvez tenha uma sensação de que a gente vai começar a usar inteligência artificial ou criar um projeto de inteligência artificial e que vai ser mágico, né? De que de repente está tudo rodando, a gente está fazendo, está tudo na mão ali, mas você precisa construir tudo isso e isso leva tempo e é extremamente trabalhoso, né? Assim, tem muita gente que eu converso, às vezes até com amigos e tal, que acham que é assim, nesse sentido mais mágico, né? Você fala e a inteligência artificial vai lá e ela vai criar a base de dados sozinha, ela vai montar os fluxos sozinha, ela vai meio que estruturar tudo e no final das contas você vai ter a resposta. E isso você fez um prompt só. Você só falou com ela uma vez. Talvez daqui a 5 anos seja esse nível, né? Por enquanto, não. Para você usar a inteligência artificial, você tem que entender ela e ir construindo pedacinho por pedacinho para que ela possa ir no caminho que você quer, né? E entender seus processos, né? Para mim tem ficado muito claro o quanto você entender os seus processos é fundamental para ficar claro como a inteligência artificial vai te ajudar e como você vai treiná-la para te ajudar. E aí vou falar de mim, que óbvio, no básico ali, usando o GPT, e vou criar meus GPTs para me ajudar com tarefas. Cara, para eu criar um que realmente vai me dar respostas assertivas e tudo mais, eu tenho um trabalho ali. Você vai gastar de ver o texto, de ver qualquer informação, de ver qualquer informação que eu quero dar para ela, qual informação vai ser fundamental que ela tenha para ela me dar resposta melhor. E você criar esse fluxo e o seu processo, e aí eu tô falando de mim que sou, né, tem eu mais uma pessoa aí, né, e tal, não sou uma empresa com 50, 100 funcionários, né, muito menos uma grande corporação, e aí fica muito mais complexo, né? Super. Mas você precisa ter muito claro o seu fluxo, né?
Você tem que entender o teu processo ponta a ponta. É, e aí você tem que documentar muito, porque aí ela vai ler a documentação para ela saber como que ela trabalha, né? Então você vai gastar muito tempo documentando. Isso serve para construir um agente, Para serve qualquer, para fazer um um GPT, por GPT, exemplo. para você construir um agente, para você para qualquer tipo de interação com a IA hoje em dia, você tem que reservar um bom tempo para ir interagindo e ir desenvolvendo, né? Então, tipo, você vai montar o seu GPT, você tem lá o teu processo, mas quando você começa a colocar ele na prática, e começa a jogar as primeiras coisas, e começa a dar as respostas, você começa a ver que não é bem isso. Aí você tem que voltar, tem que ir interagindo. Então, é um processo de construção mesmo, né? Você está construindo como se fossem linhas de trabalho que ou vão te apoiar, vão ser um copilot ali teu, ou vão fazer o processo por você. Mas em qualquer uma das áreas, você vai ter que gastar muita energia para aquilo dali. Isso a gente está falando num nível muito pessoal, né? Quando a gente está falando num nível de processo de empresa, a gente refletiu muito assim, pô, por que que a gente conseguiu colocar, e estamos conseguindo, né? A gente ainda não conseguiu colocar a empresa toda autônoma, mas esse é o nosso grande objetivo, né? Então a gente está pegando áreas por áreas para fazer. Então, por exemplo, a área de Customer Success, que era o centro nervoso da gente, que era onde a gente recebia chamados e atendimentos o dia inteiro, que a gente tinha que ajudar o cliente ali a ter sucesso com a ferramenta, seja num cadastro, num conceito, seja o que ele precisasse. Esse foi o core que a gente começou, que foi o pior, né? Que era o centro nervoso, né? Dali a gente está indo para outras áreas. Agora a gente está fazendo onboard, a gente já começou a fazer toda a parte de produto, já está começando a sair mais automatizado, com a gente de IA programando mesmo e tal. E aí a gente olha e a gente fala, caramba, a gente está super avançado nisso. E a gente tem contato todos os dias com grandes corporações, né, multinacionais e tal, que tem 1 bilhão de receita maior do que a nossa. Né? Então, a capacidade de investimento e de gente que os nossos clientes têm é 1000 vezes superior ao que a gente tem. E mesmo assim, vai ser muito difícil para as empresas conseguirem fazer o que a gente conseguiu fazer, porque as tomadas de decisão são muito difíceis e complexas. A gente olha para a IA, a gente está falando da tecnologia em si. A tecnologia está disponível, está fácil de usar, qualquer um pode contratar e colocar para dentro, ok. Aí tem uma outra parte que ninguém tem falado muito, que é o seguinte, ok, se eu quero colocar uma IA para executar um trabalho como se fosse um funcionário, no que eu tenho que mexer? Putz, o sistema que a gente usa é um sistema para o ser humano usar. Ele tem interface, ele tem as telinhas. Ele é desenhado para um ser humano ir lá e interagir, com mouse e teclado nele. Só que quando eu estou colocando uma IA, ela não vai interagir na interface. Ela vai ter que interagir diretamente na base de dados. E para ela conseguir fazer essa interação, o sistema tem que ter as APIs que conseguem fazer tudo que o ser humano faz na interface. As APIs do mesmo sistema têm que estar desenhadas para fazer a mesma coisa. E aí que começa alguns sustos. Então a gente tinha sistemas extremamente avançados, super consolidados no mercado, que eram bons de interface para o ser humano. E quando a gente começou a tentar acessar as bases de dados via API para que o agente pudesse ter o acesso diretamente à base de dados, a gente começou a ver que as APIs eram fracas. E a gente teve que tomar decisões super difíceis do tipo trocar o sistema inteiro imediatamente. E aí qual empresa consegue fazer isso hoje? Primeiro, assim, você trocar o sistema inteiro, você tem um custo.
né? No nosso caso, nós éramos uma empresa de 40 pessoas. 40 licenças, vamos pensar assim, né? Para uma empresa grande, a gente está falando milhões de reais que já foram investidos naquele sistema. Pessoas treinadas para usar. E que, de repente, você vai ter que mudar. Aí você está mudando por causa do agente de IA. Não é por causa da pessoa. A pessoa, ela gosta do sistema. Talvez do outro ela não goste tanto. Talvez o outro seja péssimo em termos de interface para o ser humano. E você tem que fazer essa virada anyway, porque o futuro não é o ser humano interagindo com o sistema, é o agente fazendo o trabalho braçal da gente. Então, são tomadas de decisão super complexas, super difíceis, super custosas, e que a maioria das empresas vão evitar muito tomar essa decisão. E eu estou falando isso daí só de sistema. E no nosso caso, nós tínhamos... A gente substituiu 3 grandes sistemas dentro de casa, por causa das APIs, né? E que a gente sofreu todas as resistências do mundo pelos humanos. A galera que estava lá, tipo, cara, esse sistema é horrível. E era. Só que, tipo, cara, mas não é para você mexer no sistema. A gente vai ter que mexer. Ensinar o agente. A gente vai ter que mexer por enquanto no sistema, né? Porque ainda o agente ainda não está construído. Mas daqui a pouco é o agente usando e aí, tipo, dane-se o sistema, a interface. Ele nem entra no sistema, né? Cara, e olha que coisa maluca. Então, na verdade, a parte de design e tudo mais, que há 5, 10 anos sempre foi uma grande preocupação, hoje não importa mais. Bizarro isso, né? Porque e se você para pensar que daqui a pouco os sistemas vão ter que ser desenhados para que o agente que está no sistema converse com o agente do outro negócio. Ou seja, não tem interface, é tudo por dentro, pelos bastidores, né? Tipo, hoje você cria um sistema, um software, sei lá, para gerenciar compras corporativas. Onde, você tem milhares de compras sendo solicitadas todos os dias, você tem que inserir essas compras, você tem que fazer leilão, você tem que pegar ali e cadastrar fornecedores e tal. Isso é um sistema que é construído, sei lá, que está no mercado há 20 anos. Esse foi um sistema que foi feito por ser humano ir lá interagir com aquele sistema. Daqui para frente, quem tem um software, quem tem um sistema, ele vai ter que pensar assim, tá, ok, não é mais o ser humano que deveria estar interagindo comigo. Eu tenho que criar um agente aqui dentro e o meu papel não é mais ser o software, é ser o serviço. Tipo, o que você quer que eu compre? Não tem mais um ser humano que vai receber essa solicitação, vai entender, vai entrevistar a pessoa. Tá, mas você está querendo essa estante aqui, mas ela vai ser de madeira ou vai ser... Quem vai fazer essa entrevista é o agente. Não é mais um ser humano que é o comprador. É o agente que vai fazer essa entrevista com quem está solicitando, né? Ele vai fazer a entrevista e ele vai lá e vai começar a executar. Ele vai acessar os fornecedores, vai falar, vai pedir orçamento, não sei o quê, vai gerenciar toda essa compra que tem que ser feita e no final ele vai te dar o resultado. Olha, comprei, o preço foi tal, aprova aqui, essas são as características do produto, vai chegar em tanto tempo, essas foram as condições, exatamente como hoje um comprador faz, uma pessoa dentro da organização faz. Só que olha que louco. Beleza. O sistema que era só para você dar input e colocar lá as compras as condições dos fornecedores e tal, agora esse sistema tem um agente aqui dentro que faz o que um comprador faz. Beleza. Então eu tirei o comprador da jogada. Esse comprador, de repente, ele vai ter um outro papel, que é, de repente, configurar esse sistema, ajudar a fazer os prompts e tal. Beleza. Só que quem me solicitou, a gente está pensando que é um ser humano. Talvez não E seja pode mais. ser um agente. Um agente do marketing que está pedindo para fazer uma compra de, sei lá, um serviço de marketing digital que vai ter que ser contratado. Então, a gente conversando com a gente. Olha que louco. E a gente
ser humano coordenando, de repente. orquestrando esse negócio, trabalhando com seres humanos e trabalhando com agentes num ambiente super híbrido. Então, esse vai ser um pouquinho da revolução que a gente vai passar nos próximos anos, né? Vai ser uma jornada onde vai aos poucos. Então, tá todo mundo falando, mas o ser humano vai ser substituído. Cara, alguns vão ser substituídos porque eles não conseguiram migrar para uma posição mais de orquestração, de outras coisas que a gente não faz. Então, a gente vai substituir. Muitos seres humanos profissionais vão evoluir para um outro papel e responsabilidade, né? Talvez interagindo com os times de IA, ajudando eles a trabalharem em equipe, dando novas funções, criando novos agentes e novos times. Então vai ser um momento muito de transição, né? E você falou, né, de uma questão das grandes corporações, todas as empresas em geral, né, seja o tamanho que for, tem alguns gargalos ali com a inteligência artificial. Então, a tecnologia em si, a inteligência artificial, alucinando ou não, errando ou não, ou seja lá o que for, ela não é um gargalo. O gargalo é olhar a minha infraestrutura, olhar os meus processos, olhar o meu time. É isso? Eu te diria que o gargalo hoje é a tomada de decisão executiva. Esse é o principal. É o executivo compreender que a empresa vai ter que mudar radicalmente. Era uma empresa de pessoas, né? E agora vai ter que ser uma empresa híbrida. Agora vai ser uma empresa onde você vai ter que montar uma força de trabalho digital, né? Que obviamente vai trabalhar 24/7, não vai cansar, vai dar uma velocidade e vai reduzir o custo da empresa. E os seres humanos que ficarem vão estar interagindo com essa força, vai estar ajudando a construir essa força de trabalho, orquestrando, coordenando, gerenciando os times virtuais, né? Interagindo entre humanos para trocar ideias e brainstorms de produtos e etc., mas junto com um copiloto ali também, um time virtual também ajudando a construir as coisas. Então, assim, a gente está indo para uma era onde você vai ter que reconstruir a tua empresa para que seja uma empresa semi-digital, né? E eu acho que hoje o grande gargalo é o executivo compreender o tamanho da mudança que ele vai ter que fazer e começar agora. Só que eu acho que a grande maioria está um pouco travada ainda, porque é tanto barulho que está acontecendo, né? É tantos riscos e o trabalho do executivo é reduzir risco, né? Só que o grande risco agora é a inércia. É o não adotar de cabeça esse novo modelo. Porque enquanto você não adotar de cabeça, isso vira um projetinho à parte. Projetinho à parte dentro de uma empresa morre fácil. Não evolui, não ganha força. Hoje, as empresas têm que entender que, cara, a empresa do futuro não vai ser uma empresa com uma força de trabalho 100% humana. Vai ser uma empresa com metade do time é humano, metade do time é agente de IA, e tá tudo bem. E essas empresas que conseguirem fazer essa migração vão ser as empresas que vão dominar o mercado, porque elas vão ter velocidade, vão ter custo baixo, elas vão ter inovação num nível muito superior, né? Enquanto as outras que estão com seres humanos, nós humanos somos gargalo. Né? Me passa um monte de e-mail para eu ler. Ferrou. Me passou um monte de e-mail. Se eu chegar hoje na minha caixa de mensagem, tiver 200 e-mails, eu já engargalei. Eu engargalei um monte de processo dentro da empresa. Agora, pega 200 e-mails e bota para uma IA para ela ler. Ela faz seu filtro, em um né? minuto, ela leu tudo. Ela já entendeu o que é importante, o que não é importante, já categorizou, já fez análise de sentimento do que é mais importante, o que está mais sensível, o que não está mais sensível. Já tirou um monte de coisa que é spam, que era só para comunicar e tal. Em um minuto.
Enquanto eu não levo um dia para eu ler 200 e-mails. Não, provavelmente você não vai ler, né? E no dia... Metade você vai Por isso, jogar no lixo e eu acabou, engargalei. né? Uhum. E é isso que acontece hoje nas organizações, entendeu? E no dia seguinte tem mais 200. E no outro dia tem mais 200. Em uma semana eu tenho 1000 e-mails que eu só consegui ler com cuidado e tal, dar atenção para 50. Né? E ali a empresa travou. Então hoje nós, seres humanos, somos gargalos. Então ter essas máquinas do nosso lado vai destravar muita coisa. Agora, o executivo que ainda não compreendeu o tamanho da encrenca e está fazendo pilotinho, POCzinha. Não, a empresa tem que virar AI first. Da mesma forma que em algum momento as empresas tiveram que virar digital first para e-commerce, por exemplo. Imagina uma empresa aérea que não fizesse a migração para o e-commerce. Ficasse Como, só com a né? No agência de guichê. viagem. Né? Vou comprar passagem. Né? Não existe, É né? a mesma coisa, é impensável. É a mesma coisa na pandemia. Uma empresa que vendia coisas e não estava na internet, não tinha um WhatsApp para poder se comunicar com o público. Né? É a mesma coisa. Então, assim, a empresa ela tem que... Hoje, eu acho que o grande gargalo tá na cabeça dos executivos. Até porque, assim, tem toda essa linha de raciocínio do aversão ao risco. Só que é um momento de você tomar decisões conhecendo o risco. Não é que você vai tomar uma decisão sem conhecer o risco. Não, você vai fazer o assessment, você vai entender qual que é o tamanho do risco, vai montar ali coisas para mitigar, mas vai. E vai assumir a bronca, que é o que a gente estava falando sobre uma empresa de auditoria que levou uma multa porque, usou o IA para fazer. Sinceramente, faz sentido. Eu acho que elas estão sendo pioneiras e tem que fazer isso. E vai ter que assumir essa bronca e pagar essa multa, e vai ter o desgaste da marca. Mas faz parte do processo para você se tornar algo diferente. E aí a gente pode dizer que é até um equívoco, e aí eu vou botar o olhar jornalístico no negócio, mas quando você vê, tem essa notícia, né? Consultoria foi multada, ou usou, não sei o quê, deu problema, enfim. A manchete ela é sempre negativa, colocando a IA no negativo. Fez com IA. É porque fez com IA. A manchete está errada, né? Eu entendo que essa manchete ela existe por N motivos, tá? Mas ela está errada. Porque não é essa a questão, né? Ela tem que usar IA porque ela vai precisar chegar a algum lugar com isso, né? Faz parte do processo ela ter problemas no caminho. É isso Sim. que você está dizendo, né? A grande manchete, a manchete que seria interessante... Que levaria as pessoas para frente. Seria assim, quais foram as lições aprendidas? Consultoria, vem cá, eu quero fazer uma matéria contigo, que eu quero assim... O que vocês aprenderam com isso? Como é que está sendo essa jornada? Isso seria interessante para o mercado como um todo. Entender assim, legal, eles fizeram isso. Eles erraram nisso daqui. Legal. Então, eu adotando, eu já consigo cortar uns caminhos. Eu não preciso passar pela mesma coisa que eles passaram. Essa é a manchete legal. Né? Porque caso contrário, a gente meio que está quase que criando um sentimento de que esse negócio não vai dar certo. E aí você começa a educar as pessoas no sentido de que, tá vendo? Não dá certo. O negócio não dá certo, você tem que colocar... E não é isso. É a mesma coisa na época da eletricidade, da corrente alternada, etc., que uma baita de uma revolução, que é a mesma coisa que a gente está tendo agora, eram as pessoas... mostrando no jornal que dando choque em elefante, falando da eletricidade, ela é horrível, é algo que mata e tal. Imagina se a gente tivesse comprado essa ideia. A gente seria hoje ainda, né, medieval quase, né? Ali a época do vapor, né? E não existe o risco da gente, de fato, comprar essa ideia no fim das contas, né? Porque a gente vai ser empurrado ao avanço da IA e acabou, né? Então, o risco quem comprar essa ideia vai ficar para trás.
Não vai conseguir acompanhar tudo, até porque E a distância tá muito pode ficar rápido, muito- né? Em pouco tempo. O problema é a distância, né? Tipo, eu parei agora. E aí eu falei assim, não, eu vou esperar sentar um pouco e aí eu entro de cabeça, né? Se eu tiver um concorrente que já entrou de cabeça, ele já está aprendendo. Ele tá sendo punido por isso, está tendo suas penalidades, né? Se ele conseguir superar isso daí, né? Se ele conseguir aguentar os tombos que ele vai levar durante esse processo, ele vai estar num nível de aprendizagem que quando eu resolver ir, a distância já ficou muito grande. Porque meio que eu aprendi isso daí na época que eu estava fazendo um mestrado lá fora, onde a gente estava tendo um módulo sobre inovação. E aí teve a pergunta na época sobre patentear inovação, né? Como que você faz? Você fez um software? Como é que você patenteia um software? Né? O nosso professor era do Vale do Silício, então é um cara muito ligado ali ao ambiente de inovação em software e tal. E ele falou, olha, não se patenteia software. Se você falar isso daí para qualquer advogado que vende patente e marca e propriedade intelectual, ele vai falar, de jeito nenhum, você patenteia. Mas o que ele explicou? Qualquer mudança que você fizer na linha do seu código-fonte... E você vai fazer? E você vai fazer. Então você copiou. Você mudou algumas coisas, já não é mais o mesmo software. Não é aquilo que foi patenteado. Né? E software muda com uma velocidade violenta. E a mesma coisa quando a gente está falando agora dessa inovação orientada a IA, é tudo baseado em velocidade. Então, o que ele falou que era a defesa? A defesa é você tá na V10 e o cara tá na V1. E é isso que vai acontecer. Você travou, quando você começar, você está na V1. Enquanto o teu concorrente já está na V5. Se ele não parar, quando você chegar na V5, ele está na V10 ou na V15. Né? Porque algumas coisas que você vai fazendo em tecnologia, elas meio que exponencializam. Elas vão acumulando. E o fato de, por exemplo, você já ter toda a documentação da tua empresa pronta para já colocar com a gente de IA, enquanto o outro ainda está tendo que documentar tudo, já era. Até você conseguir tirar tudo da cabeça de todo mundo, colocar numa documentação. Aí você vai fazer a documentação. Aí você vai aprender assim, que aquele jeito que você documentou, a IA não lê direito. Mas, pô, você nem está mexendo com IA. Então, assim... E aí o erro de você permanecer com um software, você permanecer, né, com o seu sistema, que hoje não tem a API que funciona com a IA, você só vai enfim, descobrir você só essas coisas vai... mexendo. Se você não começar a mexer agora e colocar assim, a empresa inteira para começar a se mover e se mexer e aprender com isso daí, cara, você vai estar na V0. Enquanto alguém do teu lado... Então, na V10, na V15, vai... na V, sei lá. Exatamente. E para a gente trazer um pouco para a prática, vocês são um case, né, de uma empresa AI First, que hoje que tem uma infraestrutura de inteligência artificial e que passou por tudo isso que você está falando aqui, que constatou tudo isso. Nesse caso, o executivo não foi o gargalo. Você se ligou e entendeu que ia ter que tomar as decisões e partiu para isso, né? Por isso que vocês chegaram onde vocês estão. Mas quais foram os desafios, né? Para a gente trazer para a prática. Então, você falou do software, teve a questão de pessoas, mas lista, assim, para mim, o que nesses 2, 3 anos de processo que vocês tiveram, quais foram os grandes desafios? Eu vou jogar aqui de cabeça, assim, sem muita ordem, tá? Porque eu ainda não parei para montar, assim, essa jornada de lições aprendidas, né? Mas acho que o primeiro foi tomador de decisão entender que esse negócio seria disruptivo para a empresa, né? Então, partir 2 sócios isso daí. Então, essa foi a primeira questão. E aí,
Para isso, o executivo precisa estudar. Ele tem que se capacitar. Se você chegasse para eles com meias informações, talvez não tivessem... Você vai falar besteira. Se você só pegar o que você está capturando em pequenos posts, né, na superfície, na hora de você direcionar a empresa, você vai falar besteira. E você pode levar a empresa para um lugar errado. Você pode fazer gastar dinheiro e tempo em coisas que não vão dar certo. Então, você, como executivo, você tem que entrar de cabeça nesse negócio, se capacitar. Eu levei uns 5 meses me capacitando lá de novembro de 2022 até maio de 2023, né? E eu sou um cara que sou administrador, mas sou um cara que gerencia uma empresa de tecnologia, sempre gostei de tecnologia. Então, para mim, a transição não foi tão dura, né? E eu já estava estudando sobre IA desde 2017. Putz, para um executivo normal, administrador normal, talvez não sejam 5 meses, né? Então, assim, tem que se enfiar de cabeça para se educar, para compreender o que é isso por dentro, como é que funciona e tal, porque é isso que vai estar por dentro da tua empresa. É como se você não entendesse como é que a tua empresa roda. E aí, como é que você vai ser um CEO? Se você não sabe como é que a tua empresa roda, como é que são os processos por dentro, como é que são as áreas, né? Como é que é a tua cadeia de valor, é a mesma coisa, porque quem vai executar isso daí é a IA. A maior parte disso daí vai ser a IA, então você tem que entender a IA bem, os conceitos, as técnicas, os fluxos, saber fazer um agente, saber fazer um GPT personalizado, perfis diferentes de profissionais ali que vão funcionar como copilotos. Você tem que compreender isso daí bem. Beleza. Aí, aprendendo isso daí, e o teu time executivo também na mesma jornada, beleza. Agora a gente tem que começar a pensar nos instrumentos, nas ferramentas que eu tenho que começar a disponibilizar. Essa é uma outra trava. Como são ferramentas caras, caras que eu falo assim, você colocar um GPT, um chat GPT, para a tua empresa inteira, vai ser o dobro do valor da tua licença de Office. Se eu não me engano, um pouco mais. Então, assim, tem um custo, né? Mas, e aí? Você não vai colocar para ninguém? Ah, não, vou colocar só para os gestores. Eu já vi gente falando isso daí para mim. Vou colocar só para os gestores. Aí eu falo assim, você entende que tem muito gestor que não tem cabeça de inovação? E que ele não vai mexer nesse negócio? Você está pagando a licença só por uma questão de cargo? Uma das coisas que a gente aprendeu com a Google, quando a gente passou por todas as acelerações que eles fizeram para a gente, eles ensinaram para a gente uma metodologia de como implementar inovação. E é muito interessante, que é baseada em perfil. Então, você analisa o perfil do teu time e entende quem são os inovadores, os early adopters. E aí você vê assim, putz, é essa fração aqui. Normalmente é 16% da tua força. 84% é conservador. Então, você tem que descobrir quem são esses 16%. Nesses 16% tem estagiário, tem diretor, tem de tudo ali dentro. Cara, e aí é uma mudança de mentalidade de quebrar a hierarquia, né? Total. Porque naquele departamento é o estagiário que vai usar e o gestor vai ter que aceitar o retorno, o que o estagiário está falando sobre aquilo. Porque né? você botou as ferramentas na mão deles para eles começarem a extrair valor daquilo dali. Aí você vai identificar esses 16%. Para eles você vai começar, é com eles que você vai começar a dar as ferramentas. Vai botar o playground ali. E aí você vai colocar a TI junto e tal, para poder cercar, né? Como é que eu coloco isso aqui com segurança, né? E eles vão começar a desenvolver os primeiros cases. Aí você vai começar a apresentar esses cases internos para os outros. Aí vai vir uma outra fatia, que são os conservadores ver para crer. Então, eles não são os primeiros, porque os primeiros eles têm que ver alguém que eles confiam usando, aí destrava eles. Eles falam, opa, poxa, legal, a Juliana usa. Vou usar também. É alguém que eu confio.
Aí depois você vai para uma outra fatia que é mais conservadora. E depois tem um pessoal que é negacionista, que vai simplesmente não vai rolar ali com esse pessoal. Normalmente tem que ser substituído, né? E a própria pessoa não vai querer, de repente, estar naquele ambiente. Exato, ela não é contra meus princípios, entendeu? E tá tudo bem. Acha alguma coisa que Sim. seja dentro dos seus princípios. Então, assim, dentro dessa jornada, agora que o executivo já está bem entendido, putz, super educou sobre isso daí, já sabe como direcionar, agora vamos para a técnica de gestão de mudança. Vamos mapear os perfis, vamos subsidiar treinamento, ferramenta, vamos dar ambiente para o cara poder trabalhar, porque o cara vai ter que errar. Ele vai ter que colocar aquilo que você estava comentando sobre você ter construído os seus GPTs. Quando você começou a interagir com eles, um monte de coisa quebrou. Tá errado? Né? Você começou a ter que interagir. Então, tem que dar esse ambiente, um sandbox para o pessoal brincar, né? Mas com coisa de realidade. Né? Aí, nisso daí, você vai começar a entender, o próprio time vai começar a falar assim, cara, tem que mudar esse sistema aqui, tem que mudar isso daqui, tem que mudar isso daqui, tem que mudar esse processo. Aí o executivo que, putz, cara, embarcou, já direcionou a empresa, já deu ferramenta para quem realmente vai começar a fazer a grande mudança dentro da empresa e tal, os starters, né, os early adopters ali. Agora vai começar a ter que tomar as decisões difíceis. Né? Que esse pessoal que começou a mexer nos primeiros fluxos já começaram a trazer as provocações. Agora, imagina se você não tem um patrocínio. Imagina se isso está nascendo de iniciativas pequenas, o próprio executivo, o próprio CEO, o próprio conselheiro da empresa não entende direito como é que funciona a IA por dentro. Vai ficar tudo perdido e fora sem foco, né? Quando começar a chegar as provocações de, olha, temos que mudar o sistema tal, temos que mudar isso daqui na empresa tal, não vai ter o patrocínio para fazer as grandes mudanças e, a partir daí, a empresa conseguir fazer a virada. Tá. É mega complexo, não é um negócio fácil. Mas deu para entender ali Mas a complexidade do que foi. Com muita dor, como você sempre fala, mas dá para acontecer. Muita dor, muito trabalho, muito... Não vai ser mágico, não vai ser um prompt e o negócio tá... E aí tem um ponto interessante disso, desse processo todo que você trouxe, que é um pouco uma atualização de conceitos, né? Eu até falei aqui, vai ter que ser uma outra forma de ver gestão. Porque ou de ver a hierarquia, porque é o estagiário que vai dar o retorno para o gerente daquela área, ou para o C-level daquela área, sei lá. Vocês na Think são especialistas em gestão, em produtividade, né? Vocês atuam com isso há muito tempo, né? Tornar o trabalho visível, vocês têm uma solução que dá informação para melhorar a gestão nas empresas, melhorar a produtividade. Como que você vê, a partir até do que vocês passaram, a atualização desses conceitos nessa era da inteligência artificial? Por enquanto é o ser humano trabalhando e as organizações todas com o ser humano trabalhando, não vai mudar muita coisa. Você vai ter que compreender muito a tua operação para poder fazer essas migrações, para você mexer em processo, mexer no perfil das pessoas, mexer na cultura da empresa, no job description. Tudo isso vai ser orientado a dados. Ou você vai fazer via entrevista, que é mais artesanal e lento e não tão impreciso, ou você vai usar uma ferramenta como a da Think e vai espalhar a ferramenta lá, vai capturar dado pra caramba de como é que é a tua operação e vai começar a usar esse dado para te ajudar a dar o direcionador das grandes mudanças que você tem que fazer na tua operação. A gente, por exemplo, na época que a gente começou essa transição, quando uma pessoa saía da empresa, a gente ia na nossa ferramenta para entender como é que era o trabalho dela no dia a dia. E a gente começou a pegar uns padrões bem interessantes que fizeram com que a gente não precisasse repor a pessoa. Que foi assim,
primeira conclusão que a gente começou a ver é que em torno de 33% do nosso trabalho no dia a dia é comunicação. É reunião, é chat, é e-mail, tá? Muita dessa comunicação, ela é feita para alinhar, para manter todo mundo entendendo o que está acontecendo. Então, você tem reunião para caramba de status, para poder reportar o que está acontecendo. Você tem reunião para comunicar coisas que vão acontecer. Você tem reuniões para manter o time integrado. Você tem um monte de comunicação acontecendo no dia a dia que representa 33% do teu tempo. Teu tempo ali participando de reunião, lendo e-mail, interagindo em chats, etc. Beleza. Isso daqui é custo de gestão. Nada mais é do que um custo de gestão. Se você não tiver uma pessoa, você não precisa desse tempo, concorda? Concordo. Então você já joga fora esses 33%. Sobram 66%. 33% do tempo é trabalho inventado. A pessoa fez aquilo dali de cabeça. Ela assumiu algumas tarefas para fazer que ninguém pediu para ela fazer. Mas você não fica 100% alocado com o teu tempo. Então, de tempos em tempos, você fica com um espaço vazio. Quando você tem esse espaço vazio, você começa a fazer coisas que você gosta, que você quer fazer, que você acha que vai ser interessante para a empresa. E você começa a incluir essas atividades no teu dia a dia, né? E é muito fácil você se perder nisso, que são atividades que você gosta. Você não faz o que você não gosta. Então, normalmente, você insere coisas na tua jornada que você gosta de fazer. E não necessariamente aquilo tá que é importante para a focado e empresa. com resultado. Né? Se você perguntar, sei lá, pro diretor da empresa, é importante eu fazer isso daqui? De repente o cara ia falar assim, não, cara. Você está vendo isso daí como um problema, mas eu daqui de cima eu falo, tá tudo bem, pode deixar isso aqui. Não é isso que vai matar a gente, mas isso daqui vai. Entendeu? Mas as pessoas não fazem essa comunicação direta, até porque às vezes nem têm acesso para fazer essa comunicação. Então, 33% do que a gente faz é inventado. Eu corto. Quando essa pessoa saiu, eu corto. Não precisava ser feito. Então, eu já estou falando de 66% do trabalho de uma pessoa normal é descartado. Aí sobra 33%, que é o core. É o que ela realmente está ali para fazer. Beleza, desses 33%, aí você quebra em 3 pilares. Primeiro pilar, vamos dividir em 3. Então, vamos colocar que desses 33%, 33% são coisas que você não precisaria fazer se fosse resolvido no início da demanda. Se a demanda já tivesse nascido redondinha, você não estava precisando arredondar aqui. 1/3 do nosso trabalho é arredondando coisas que nasceram errado. Então, se você for lá na ponta e mexer nisso, você eliminou esse trabalho. Aí o outro 1/3 é automatizável. São coisas que nem a pessoa sabia que podia ser automatizada. Mas aí você, com um olhar mais de automação, você olha ali e fala, cara, isso daqui é sistêmico, isso daqui a gente consegue automatizar. Sobrou 1/3 de 1/3. Você está entendendo a proporção de que, no final das contas, tipo, o trabalho que a pessoa fazia era, tipo, 1/10 do tempo dela. Esse 1/10 eu consigo redistribuir para os outros. Então, quando a pessoa sai, eu consigo cortar. Mas eu tenho que ter inteligência. E aí a gente tem os dados da Think que a gente usa e a gente consegue saber em grupos de tarefas, aonde que o esforço está sendo tomado, a gente consegue entender ali e montar essas estratégias para não precisar repor a pessoa. Né? Então, assim, eu acho que mesmo nessa era que a gente está indo, o ter a inteligência operacional
vai ser fundamental para te ajudar nesse caminho. Caso contrário, você Que vai ter ficar... informação sobre a sua operação para você realmente tomar decisões com base em dados, que é o que a gente não faz hoje. Exato. Sem ser os achismos. Poxa, a gente tem um caso de um cliente nosso que o gerente falou, putz, eu acho que a ferramenta não vai ajudar muito para a gente, porque 95% do time, do tempo do time, é no modo XYZ do sistema. E aí a gente falou, caramba, interessante. A gente entrou no dashboard daquele departamento, junto com o gerente. E aí a gente foi ver lá, foi procurar no percentual de uso dos sistemas do departamento, quanto por cento que seria aquele modo. Teria que estar 95%. Não aparecia o sistema. Ele era tão pequeno que ele era uma fração de 3%. Então ele achava que quase todo o tempo da equipe dele era no naquele sistema. E não era. E não era. Era artesanal em outros sistemas, né? Planilhas, e-mail, uma série de outros que ocupavam maior parte do tempo do time. E o sistema core da área era subutilizado. Então, se você não tiver dados, você fica no achismo. E, putz, aí você está atacando ações, porque numa reunião, quem estava naquela reunião achava que era daquele jeito, e aí foi lá e montou os planos de ação. Você está trabalhando em planos de ação que não vão ter muito efeito. Porque, na verdade, a base não foi aquela. Que loucura, né? Então, a gente pode pensar que atualmente e daqui para frente vai ser ainda mais fundamental tornar o trabalho visível. Se você não souber como é que é o trabalho, como é que você vai fazer as mudanças nele? Né? Isso daí, para mim, eu acho que é quase que o básico da inteligência. Óbvio, pois quando eu estudei administração, não tinha isso. Então, putz, era era a tua experiência de vida, era o teu feeling, né? Que ajudava nas tomadas de decisão, né? Putz, mas só que nos últimos anos, cara, o dado ficou barato, armazenar dado. Então, uma solução como a nossa começou a ser possível, de você instalar um software em tudo quanto é computador, vai capturando tudo que está acontecendo, vai mapeando tudo que está acontecendo, transformando em dado, e aí depois você processa esses dados e começa a ter enxergar a tua operação com muito mais detalhamento, a ponto de você poder agora efetivamente colocar inteligência no teu processo de decisão, né? Isso que é engraçado. O inteligência a gente acha que é como se fosse o processamento de um dado, né? E, na verdade, o core da inteligência é você conseguir ter dados e usar esses dados. Porque você pode ter dado pra caramba e não conseguir usar, né? Então, assim, poxa, o inteligência é você saber usar os dados ao teu favor, né? E aí, para isso, você tem que ter dados. Você tem que coletar isso daí, ter... E aí, sim, aí você consegue... Ao observar os dados, observar os gráficos, os padrões, os desvios, as curvas que o gráfico faz, aquilo daí, com o teu conhecimento que você tem da tua operação, aquilo se transforma num insight. Aquilo consegue, você olha e fala, cara, isso aqui não está certo. Não deveria estar vindo para baixo essa curva do gráfico. Porque você conhece a tua operação e você sabe que era um momento que não deveria... E aí ali você tem um insight, você fala, cara, tem alguma coisa errada, agora vamos lá e vamos investigar e vamos melhorar aquele processo, vamos melhorar a operação. É interessante isso, porque daí a gente como ser humano olhar os dados de forma inteligente também, né? Você falou até de
caso ali de vocês com um desenvolvedor, eu não lembro exatamente se era esse cargo, mas que estava ali com habilidades muito mais de comunicação do que ele Exato. deveria estar e vocês fizeram o ajuste ali. Então, não é necessariamente que um sistema de vocês vai falar, e essa pessoa aqui está nessa função, não está servindo a isso, tchau, ou enfim... realoca, ou não é essa questão, mas essa pessoa aqui está atuando de tal forma, isso não faz sentido, vamos fazer o ajuste necessário para que a gente consiga criar um fluxo que faça mais sentido, ou chegar no resultado de fato que a gente quer e fazer os ajustes ali na equipe e até, de repente, usando Sim, inteligência artificial, sim. né? Assim, a gente adoraria conseguir tomar decisão. Fazer com que o sistema analisasse, tivesse os insights e pudesse, no final, tomar decisão. Porque seria uma coisa muito rápida, não teria o gargalo do ser humano, ter que entrar no dashboard, analisar, interpretar, e ali começar a tomar a decisão. Então, a gente conseguiria fazer com que a empresa ficasse muito veloz se a gente conseguisse chegar nesse nível. Hoje, o que a gente consegue fazer é tornar o trabalho visível. Eu não faço julgamento. O sistema ele não fala assim, isso está errado. O que ele fala é assim... Isso está acontecendo. Seu engenheiro de software está com perfil de comunicação. Você, que é o dono da operação, que conhece o teu engenheiro de software sênior, é que vai julgar se aquela informação ela se transformou num insight ou não. Você pode olhar e falar assim, cara, faz todo sentido. Eu coloquei um engenheiro de software esse mês para fazer mapeamento de toda a operação. Então, ele precisa conversar com todo mundo, ele tem que fazer reunião com todo mundo. Tá maravilhoso ser assim. É isso mesmo, tá no caminho certo. Aí você olha isso daí, tornou o trabalho visível e você fala, tá no caminho certo. Ou você vai olhar para o mesmo caso e você vai falar assim, caramba, era para ele estar desenvolvendo o produto. Por que ele está tanto em reunião? Tenho que isolar ele, eu tenho que entender, vou lá entrevistar, aí ele vai me falar, putz, nem eu tinha percebido que eu estava participando de tanta reunião, mas realmente, assim, meu mês inteiro está sendo participar de reunião. Mas que tipo de reunião? É o pessoal de Customer Success que está me chamando para as reuniões, porque a gente lançou uma funcionalidade nova e o pessoal está inseguro de conversar com o cliente sobre a funcionalidade. Então, está me chamando, que é o cara que desenvolveu, para tá junto com eles para poder tirar dúvidas, né? Nossa, é um baita do insight, porque você fala assim, caramba, tá tudo errado. Eu tenho que treinar melhor o meu time de Customer Success. Eles não estão treinados, eles não estão se sentindo seguros para poder conversar com o cliente. Então, vamos fazer um mega treinamento com esse pessoal. E outra, vamos isolar o meu engenheiro de software, porque senão eu não consigo produtizar. Tudo que está na lista dele de montar no produto, ele não consegue fazer porque ele está participando de reunião. Então, esse é o nível que a gente consegue entregar hoje para o nosso cliente em termos de inteligência operacional. Mas, óbvio, a gente está trabalhando, duro para colocar IA dentro do dashboard. E a ideia é que tem um consultor lá dentro, e aí ele vai poder ler o gráfico, interpretar, passar um insight mais mastigado para o nosso gerente, para o gerente que está usando, né? O gerente pode ter dúvidas, ele vai conversar com a IA, aí de repente a IA vai fazer uma outra query na base para poder entender um pouco mais. Ele está me perguntando isso aqui, deixa eu entender isso daqui. Então vai poder interagir mais como um copiloto de gestão ali, mas é algo que a gente ainda está em desenvolvimento, né? Vai acontecer, isso daí vai acontecer com todos os softwares, né? Quem não fizer isso vai ficar para trás. Mas hoje a gente já consegue entregar muito valor para o cliente, mas a gente ainda não chega no nível de transformar a informação no insight operacional. E se a gente pensar mais para frente, coisas que a gente tem discutido internamente em termos de visão da empresa para 2030, é que talvez a Fink seja um COO virtual. Ele vai conhecer a empresa inteira e ele vai começar a orquestrar todo mundo. E vai começar a falar com todo mundo, fulaninho está fazendo isso daqui que você está fazendo. Conversa com ele. Vocês dois estão fazendo a mesma coisa. Cara, que genial.
Porque a gente vai ter todos os dados da organização, tudo que está acontecendo ali, está tudo numa mesma base de dados, serve como memória para o agente de IA conseguir consultar e ir interagindo e coordenando, meio que fazendo um papel ali de um gerente, coordenando tanto times humanos quanto os agentes também que vão estar interagindo junto. Maravilhoso. Vocês hoje são muito mais produtivos. Consegue ter uma noção de quanto mais produtivos? Em termos de valor, a gente fez um relatório financeiro agora em novembro, consolidando os dados. Assim, não dá para falar assim precisamente o quanto produtivo, tá? Mas eu vou falar algumas métricas que chamaram nossa atenção. Há 3 anos atrás, um funcionário representava 54 mil de faturamento. Hoje, um funcionário é mais do que 1 milhão de faturamento. Então, você poderia colocar que a gente é 20 vezes mais produtivo. Tá. Poderia ser uma métrica, entendeu? A outra que a gente tem há 3 anos atrás, a gente tinha 50 pessoas e tinha uma receita X. Hoje a gente tem 6 pessoas e a receita é X, X mais 150. Tá. Ou seja, vamos supor que a nossa receita fosse 100 há 3 anos atrás, com 50 pessoas. Hoje são 6 pessoas e a receita é 150. Então, dá para a gente compreender financeiramente o quão mais produtivo a gente é. Mas o que está chamando mais atenção é a velocidade. Vocês estão muito mais rápidos. Muito mais rápido. Então, por exemplo, a gente está soltando um dashboard novo, que foi todo desenhado, todo construído com IA, com times de IA. Ou seja, a IA hoje ela domina todo o sistema, porque não foi um ser humano que fez, foi ela que construiu, ela que documentou. Está tudo no domínio dela. E a gente está testando esse dashboard novo, que vai ter IA por dentro e tal. E a gente botou para o nosso time testar. Nosso time levantou 25 pontos de melhoria. Isso daí foi ontem. Ontem, o nosso desenvolvedor, que hoje é mais um orquestrador do que mexe no código, jogou essas 25 melhorias para o time de IA desenvolver. E é um absurdo a velocidade que a nova versão, que ainda nem foi para o ar, mas que já sofreu as críticas iniciais, já tá assim, provavelmente amanhã a gente já está testando aqueles 25 pontos de melhoria. A gente levaria semanas com muitos desenvolvedores para ir melhorando cada um desses pontos, né? Hoje, não, meio que a gente consegue colocar uma melhoria para cada time. Porque os times se multiplicam, como se eu estivesse copiando e colando novos times, porque é tudo digital, né? Então, nesse exato momento, tem as 25 melhorias estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo por 25 times de desenvolvimento ao mesmo tempo. Então, essa questão da velocidade é algo avassalador. Então, essa quantidade de melhorias, de novas funcionalidades, de novos produtos que a gente vai conseguir lançar em 2026, nem a gente esperava. E, Paulo, eu falei uma coisa para você já, e vou repetir ela aqui. Eu acho você muito pragmático. O que às vezes eu acho que tem paradoxos, assim, talvez. Eu acho você muito humano de um lado, muito pragmático de outro. E você fala de tudo que vocês passaram com muita segurança e com muita tranquilidade. Então, se a gente pensar assim, que vocês passaram por muitas coisas que a maioria dos profissionais está começando a passar agora,
Hoje você tem muita tranquilidade no que você está dizendo, muita confiança. Você sente isso de você? Você consegue tomar suas decisões e olhar para o futuro com muita confiança e muita tranquilidade? Porque hoje você já está olhando, e do que você está falando aqui, você já está olhando para daqui 5 anos. Coisa que a gente aqui fala, inteligência artificial, não sei o que vai ser daqui 5 anos. Você já está olhando para lá e mirando e tomando suas decisões, né? Como que é isso para você? Talvez seja uma característica de empreendedor ou de executivo, não sei, mas eu sempre tive uma característica mais visionária. Só que o visionário, ele tem um risco danado de ser um viajante. Né? A pessoa que tem um olhar mais visionário, ela também ela tem a armadilha de se iludir, de enxergar coisas que não vão acontecer, né? E eu tenho esse perfil, um perfil mais visionário, mas eu não falo num sentido nem positivo nem negativo, né? Algumas vezes eu acerto, outras vezes eu erro. Quando eu erro, eu levo as minhas tomadas de decisão para o lugar errado. Quando eu acerto, eu antecipo coisas que ainda vão levar tempo. Então, eu consigo trabalhar mais cedo. É como se eu estivesse remando antes de qualquer um estar vendo a onda. Então, eu estou remando e me posicionando para um lugar onde eu acho que é onde a onda vai passar. Mas ninguém está enxergando a onda, né? E aí, quando a onda vem, Você está pronto. eu surfei, né? E quando ela não vem, eu fiquei distante da onde ela vai aparecer. Então tem esse problema, e não tem 0 ou 1 nessa situação. Quer dizer, na verdade, é uma situação de 0 ou 1, ou você vai para o lugar certo ou você se posiciona errado. Né? Então você faz apostas, que eu acho que por isso que tem um pouco do empreendedor. O empreendedor tem que fazer apostas a todo momento, né? Executivo também, de grandes empresas também precisa estar tomando riscos e fazendo apostas a todo momento. E eu acho que nesse caso, hoje você me vê falando de uma forma mais tranquila sobre tudo isso que está um turbilhão, talvez, do lado de fora. Para mim, eu estou super tranquilo de que a gente está no caminho, um caminho que está bem aceitado e aceitável dentro da empresa, e todo mundo está bem, já comprou bem a ideia e tal. Mas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu visualizei que poderia ir para essa direção, foi um pânico. Né? Não é Um pânico seu ou um pânico... de todo mundo. De todo mundo. Eu fiquei em pânico durante alguns meses, conversando com o meu time, falando que eu não sabia qual que seria a nossa estratégia de 2025. Não sabia. Então, eu sabia que a estratégia que eu estava adotando, pelo que eu estava visualizando, não ia dar certo. Então, eu tinha que parar a estratégia. E na hora que eu falei assim, para tudo, começou a dar pânico. Como assim para tudo? Mas para onde que a gente vai? E eu, como líder da empresa, o meu papel é dar um norte, falar, olha, a gente está indo para lá por causa Mas disso. existem momentos de mundo em que o parar é o que vai fazer sentido, né? E aí, assim... Para redirecionar até... Hoje, falar sobre AI, sobre uma empresa AI First, sobre quais são os próximos passos, para mim, hoje, 2025, finalzinho de 2025, é super tranquilo de eu estar conversando. Pô, estudei pra caramba, tive que passar por errei pra caramba, a gente teve que tomar uma decisão difícil e tal. Só que a gente fez isso 3 anos antes, né? Então, a gente antecipou um problema, onde a gente quase quebrou por causa disso. Porque quando você antecipa o problema, você tem que tomar ações. Ninguém entende direito o porquê daquelas ações. Então, até hoje, eu fico lembrando, tipo, eu explicando o que a gente estaria acontecendo agora. 3 anos atrás. 3 anos atrás, quando o GPT nem entregava tanta qualidade, as LLMs nem entregavam tanta qualidade quanto entrega hoje. Então, para o pessoal absorver aquilo dali, é bizarro.
Eu, nesse momento, estou montando uma documentação que eu estou há 3 dias construindo a documentação com uma IA para poder mostrar a visão 2030. Porque a minha cabeça é tão confusa, tem tanta coisa acontecendo na cabeça e tal. Graças à IA, agora eu consigo vomitar tudo que está na cabeça, e juntando os pontos e tal, e fazer a IA assim, cara, agora constrói uma documentação que um ser humano normal vai conseguir ler e não vai entrar em pânico, e vai entender step by step o porquê. Antes disso daí, eu ia jogando as informações E ao deixando a longo do galera café, louca. e a galera ia ficando em pânico, né? Porque eu mesmo tinha dificuldade de conseguir conciliar todas essas ideias e colocar num fluxo com um storytelling correto, né? E se você hoje, né, passou por tudo que vocês passaram, construíram o que vocês construíram, você hoje já está antecipando o que deve vir pela frente aí pelos próximos 2, 3 anos, e criando estratégias para a Fink para enfrentar esses 2, 3 anos. O que você diria, né? Tem empresas que estão agora começando a fazer o que a Fink fez 3 anos atrás. O que essa empresa tem que fazer, Paulo? Tem 3 passos principais para essa pessoa, para essa empresa, esse executivo executar para começar a ser AI first ou para sair do marasmo ali ou do, né, tô parado aqui, preciso fazer acontecer. Sim, eu acho que assim, primeiro entrar de cabeça. Entrar de cabeça não é encostar na água e ver se está fria, não, é mergulho, entendeu? Mergulho e aceita o que tiver ali, né? Entra de cabeça, estuda muito e mexe muito. Vai gastar dinheiro, né? Mete a mão para usar as ferramentas. Vai ter ferramenta que não vai funcionar, vai ter ferramenta que vai funcionar, mas você tem que ter o máximo de experiência encostando. E, obviamente, você consegue fazer isso daí. Você não precisa fazer isso daí no teu processo mais sensível, né? Começa com um processo pequeno, mas entra de cabeça no negócio. Eu acho que, assim, não tem muito... tipo assim, se você quiser aprender de inglês, o que você faz? Tipo, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que entrar de cabeça nesse negócio, que se você entrar, né? De pouquinho você não vai. Só vou estudar Verbo to uma be. hora quando eu for para a turma ali, é aquilo dali. Não, entra de cabeça, entra no curso de inglês, começa a escutar música e ler livro em inglês e tudo em inglês o dia inteiro. Vai fazer um intercâmbio lá fora para poder ter contato. Ou seja, é assim que você vai aprender inglês num período mais curto. Outra coisa, não. Em 20 anos eu quero aprender inglês. Ok, então... E é importante ter direcionamentos mínimos ali. Eu acho muito difícil que a gente tenha um documento que vai dizer como a equipe deve se portar com a inteligência artificial, ou que cuidados ter, ou um compliance para isso. Totalmente definido com todas as regras, porque as coisas estão mudando muito, né? Mas tem um direcionamento mínimo que a empresa precisa ter. Sim. Hoje eu estava até conversando com um conselheiro de uma grande empresa, na verdade, um conselheiro de algumas grandes empresas, a gente está conversando sobre essa questão de IA, né? Porque a gente está recebendo muito pedido para a gente montar curso de IA. Então, a gente até está contratando um escritório novo, onde a gente vai montar um ambiente só para treinamento. E aí ele estava conversando comigo sobre a gente fazer um módulo para treinamento para conselho de administração. Porque, assim, se o topo não entender esse negócio, não consegue disseminar para a empresa inteira. Então, tem que começar do topo, nesse caso, para poder fazer a transformação. E aí, ele estava falando para mim que um dos maiores problemas que ele está vendo nas empresas é a inação. Então, a empresa, ela não tem um documento mínimo do cara, como que a gente vai lidar com a IA e como que a gente vai usar a IA no dia a dia,
né, determinando algumas regrinhas básicas, uma V1. As empresas não têm isso distribuído para todos os funcionários. Logo, como a empresa não tem, você acaba tendo duas situações. Uma é o pessoal faz o que quiser, e aí às vezes até acaba expondo dados da empresa em ferramentas gratuitas que não deveria estar sendo usadas ali dentro, mas, poxa, eu quero usar, então a empresa deveria fornecer uma ferramenta para você usar e pagar por isso daí, né? Porque o cara está querendo usar e é bom, você deveria estar incentivando o teu funcionário a usar, porque depois vai ser um problema o cara que não quiser usar. Então, você deveria ter regras mínimas ali de uso, não é de não uso, é de uso. Eu quero que todo mundo use, e isso Como é o vai mínimo usar, como que a vai... gente tem que fazer. E isso é uma versão 1, a gente vai evoluindo ao longo dos próximos meses. Então, como as empresas não têm, hoje, está o pessoal usando a torta e a direita de qualquer jeito, expondo a empresa, ou ninguém usa, está até bloqueado o uso, e ninguém usa, e aí a empresa está ficando para trás. Então, tem essas duas situações. Então, assim, começa agora, já começa com um rascunhozinho básico, pede para o GPT fazer o teu rascunho do básico que você quer que use, e a partir dali, cara, incentiva todo mundo a usar. O negócio agora é incentivar, você tem que... Inclusive, as discussões que eu vejo algumas empresas falando sobre ROI, retorno sobre investimento do uso de IA. Seu maior ROI não é o retorno que a IA vai te dar no primeiro momento. O teu maior ROI é você ver as pessoas usando. O teu time usando é o teu maior retorno. Depois, a consequência vai ser o que eles vão criar a partir dali. Mas se você, nesse momento, contratar empresas pedindo ROI para colocar inteligência artificial, você está indo no caminho errado. Porque, no primeiro momento, o teu grande ROI é fazer a organização usar, né? E aí, ao longo do tempo, vai se especializar e aí sim o retorno vai começar a chegar. Exato. É justamente pensar realmente para frente, né? É aquele retorno que não é imediato, né? Não, porque assim, é a mesma coisa assim, eu vou comprar uma bicicleta e essa bicicleta tem que se pagar. Não, cara, primeiro você tem que aprender a andar de bicicleta. O grande retorno é você aprender a andar de bicicleta. Depois, se essa bicicleta você vai fazer competição... Entrega, enfim, como você vai rentabilizar a sua bicicleta vem aí depois, outra, né? Não, mas primeiro tu tem que aprender a andar de bicicleta. Esse é o teu ROI. Muito bom. Paulo, obrigada mais uma vez por esse papo. A gente teve aqui muitas informações. As conversas com você são sempre incríveis, porque eu vejo muito que a gente começa a falar no futuro mesmo, sabe? O quanto a gente precisa se atualizar agora para fazer parte do futuro. Então, foi um papo muito rico. Obrigada por tudo, por todas as informações. Tenho certeza que quem acompanhou até aqui vai ter muita informação para pensar. E, às vezes, é pegar pós-episódio, pós-Think Ahead, tirar uns minutos para você pensar na vida ali, limpar a mente para entender onde você vai, né? Eu acho que aqui esse espaço é para fazer pensar, né? Exatamente. E mandem perguntas, sugestões aí para os nossos próximos papos, né? Que vai ser super interessante a gente ver como é que está sendo essa mensagem, como é que ela está sendo absorvida. Exato, por favor, né? Digam o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando. Inclusive, para a gente sair desse papo superficial de erra, não erra, alucina, não alucina, é bolha, não é bolha, né? Exato. Vamos aprofundar um papo para entender na prática em que tudo isso vai se transformar e qual vai ser o nosso mundo daqui 5 anos, de repente, né? Exato. Maravilhoso. Muito obrigada, pessoal que acompanhou até aqui. Muito obrigada, como o Paulo falou. Se inscreva, comenta, compartilha com quem precisa saber mais de inteligência artificial, mais sobre gestão do futuro, mais como fazer a gestão agora no presente para ser uma grande empresa no futuro. Até o próximo Think Ahead.